crise, Manaus pede para transferir 60 bebês internados. 4 estados anunciaram que podem receber os recém-nascidos. Em mais um efeito pela falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas informou nesta sexta-feira 15 que precisa transferir para outros estados 60 bebês recém-nascidos internados em hospitais da capital. Os governos do Maranhão, Paraná, São Paulo, Minas Gerais já se ofereceram para receber as crianças que irão acompanhadas de suas mães, além de ajudar com a UTIs neonatais. O governo paulista também informou que está mandando 40 respiradores desenvolvidos pela Universidade de São Paulo da USP para ajudar o Amazonas a abrir leitos. Há transferências de pacientes adultos dos hospitais manauaras começaram a ser realizadas na noite desta quinta-feira, 14, após o colapso da rede hospitalar da capital. Inúmeros relatos de pacientes que morreram por falta de oxigênio foram divulgados pela mídia local, pelas redes sociais. O Amazonas vive um novo surto da pandemia de Covid-19, com recordes de casos e mortes. Nem um ano depois do primeiro pico da crise sanitária, entre abril e junho do ano passado, com o aumento recordes de internação, o estado está usando 11 vezes mais oxigênio do que o normal. A falta de oxigênio hospitalar chocou tanto os moradores que começaram a buscar cilindros por conta própria para os parentes internados com todo o país, com inúmeras iniciativas virtuais para ajudar financeiramente no envio de oxigênio para o estado. Os afetados não são apenas pessoas que contraíram o coronavírus, SARS-CoV-2, mas todos os pacientes hospitalizados por outras doenças ou enfermidades. Até mesmo o governo da Venezuela autorizou que as empresas nacionais ajudassem o estado nesse momento caótico. OMS faz alerta. Durante a coletiva de imprensa diária, a Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que a situação em Manaus pode se repetir em outras partes do Brasil. Em uma longa resposta, o diretor de emergência, Mickey Ryan, ocupou a falta de distanciamento social, respeito às regras sanitárias e a exaustão do sistema hospitalar pela tragédia e para que todo o sistema de saúde comece a implodir. A situação se deteriorou de forma significativa, mas não é a única área que tivemos grandes problemas em relação à capacidade da UTI em Rondônia e Amapá. É uma taxa positiva muito elevada, portanto, outras regiões estão sendo afetadas, disse Ryan, acrescentando que a culpa não há da nova variante do coronavírus, mas nossa, é de todos nós que falhamos nas medidas de prevenção. Se isso continuar, vamos ter uma onda que pode ser maior que a onda que foi catastrófica em abril e maio, que é uma tragédia em si mesmo, pontuou. Já o vice-diretoria da OMS brasileira, Mariângela Simão, pontou o que ocorre em Manaus para servir de alerta para muitos países, porque a pandemia não acabou para ela. É um falso sentimento de segurança. Quando houve uma queda no número de casos, provocou o abandono da estrutura de emergência que havia sido criada em Manaus. Esse é um alerta a todos para não abandonar. Se criou uma estrutura de emergência com a UTI
Não feche, pois não acabou, não acabou. Temos de aprender com o que ocorre em Manaus. Podemos evitar mais danos se levarmos essa mensagem de que a pandemia não acabou, pontuou ainda com a agência ANSA. A vacina da Oxford Fiocruz assegura, afirma CTN-Bio. A Anvisa deve decidir neste domingo o uso emergencial do imunizante. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança da CTN-Bio do Ministério da Ciência e Tecnologia afirmou nesta sexta 15 que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz e assegura por lei, cabe ao colegiado emitir parecer sobre a segurança de organismos geneticamente modificados da OGMS com o caso do imunizante. A avaliação é uma etapa protocolar e não diz respeito ao uso e liberação comercial da vacina. Pela legislação, neste caso específico, a decisão sobre o uso comercial cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, cuja diretoria colegiada reúne-se no próximo domingo, 17, para deliberar sobre a liberação do uso emergencial do imunizante. A Lei de Biossegurança diz que cabe à CTN-Bio prestar apoio técnico consultivo ao governo federal em questão de biossegurança. Entre outras funções, o colegiado analisa estudo com OGMS no Brasil, que pode ser plantas transgênicas, vacinas tanto para humano quanto para animais e células humanas ou micro-organismos. Os pareceres técnicos são encaminhados diferentes órgãos, como a Anvisa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca e do Meio Ambiente, entre outros, sempre que houver o uso de um OGM. No caso da vacina de Oxford, usa-se a tecnologia conhecida como vetor viral geneticamente modificado, que utiliza um vírus de resfriado retirado de um chimpanzé em uma versão enfraquecida de um adenovírus. E esse adenovírus é adicionado um material genético da proteína spike do novo coronavírus SARS-CoV-2, induzindo a formação de anticorpos. Nós não fazemos registro do produto, que é atribuição exclusiva da Anvisa. Fazemos uma avaliação, remetemos o parecer para a Anvisa e a Anvisa cresce isso ao processo dela, explicou o presidente da CTN-Bio, Paulo Barroso, durante a entrevista coletiva em que foi apresentada a avaliação do colegiado. Barroso disse que o colegiado analisou somente a segurança do OGM utilizado na vacina para o uso em larga escala na população e ressaltou que a decisão não diz respeito à liberação comercial da vacina. Esta liberação comercial é o nome que ficou na lei. Este nome não é muito adequado. O adequado, fizermos uma avaliação de segurança e consideramos a vacina adequada sobre o ponto de vista de segurança para o uso em uma larga escala na população, afirmou Barroso. A questão de importação e distribuição e venda não são da Seara, da CTN-Bio, disse o presidente do colegiado. A gente avalia se o transgênico é bom ou ruim. Sobre o ponto de vista de segurança, o resto é a Anvisa. Hoje nós não unimos em torno desse tema comum, que é vencer o vírus. Eu agradeço a dedicação dos conselheiros da CTN-Bio em obter o resultado afetivo, preciso e rápidos
em um tempo muito curto. Eles puderam analisar todos os aspectos e dar uma resposta efetiva. A ciência é a única arma que temos para vencer o vírus. Confiem na ciência do Brasil. Nosso cientista, disse o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, com a Agência Brasil. O Parque da Cidade de Niterói em Foco, a CCR, faz o que quer. A prefeitura só assiste de camarote. Há tempo, a estação do catamarã de Charitas fechou, deixando um monte de gente à deriva, e a prefeitura nada faz para reverter este quadro. A empresa CCR, que só pensa em lucro, não pode dar um pouquinho do sangue neste tempo de pandemia, porque o contingente de passageiro baixou e decidiu por ela como se fosse dona da cidade. Simplesmente fechar a estação até a passarela desenhada por Niemeyer, que leva o povo às embarcações, enferrujou. A prefeitura age abolhada, como faz o chefe do empreiteiro, Rodrigo Neves, com as empresas de ônibus dos amigos da Fantranspor. Está lembrado? Já deu até a cadeia. Espere um ônibus de 49 de viação Inga, muitas vezes fetidos, e pode ter certeza que vai ficar no mínimo 40 minutos no ponto em que reclamar, pois na LERJ é diferente. Diante de denúncias recebidas pela Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, por parte de moradores da Ilha do Governador, sobre a intenção da CCR, barcas reduzidas, ainda mais os horários que atende o bairro, o presidente do colegiado, deputado Dionísio Lins, PP, encaminhou ao secretário estadual de Transporte, Delmo Pinho, um requerimento de informação onde solicita que sejam enviados para a comissão a cópia do contrato de concessão com todos os termos aditivos. O valor enrecardado nos últimos 3 anos é grande de horário em vigor nas linhas que atende a Paqueta, Cocota, Ilha do Governador, Aroriboia e Charitas. O preço de cada tarifa é a margem líquida de lucro nas linhas operadas dentro da Baía de Guanabara. Dionísio pediu também o número de embarcação que operam nas linhas da Bahia, tempo de uso das embarcações, sua capacidade de transporte e quantos passageiros são transportados diariamente, além do gasto mensal com combustível e com folha de pagamento de funcionários e terceirizados e cópias dos contratos de publicidade. Em minha opinião, toda essa situação caracteriza uma verdadeira chantagem. Alega que atualmente existe poucos usuários, é covardia. Até quando vamos aceitar que uma empresa que possui uma concessão prejudique a população, encoste o governo na parede? Questionou. Dionísio lembrou ainda que no início do ano passado a casa fez um porte de 5 milhões para a CCR Barcas, que garantiu que com esse valor retornaria com os horários da antiga Grande para a Ilha do Governador, a Paqueta, mas nada aconteceu há tempos. Que essa empresa faz com que com o Estado nada é feito. A população que não pode ficar refém de uma empresa que não entrega o que promete e nem paga essa conta, disse. Friday vê o crescimento pequeno, mas diz que o otimismo moderado pelo ressurgimento do vírus. A atividade econômica dos Estados Unidos
aumentou modestamente nas últimas semanas. O número crescente de distritos do Sistema Reserva Federal, FED, viu a impraticabilidade cair, detalhou em um relatório o Banco Central Americano. Isto aconteceu devido ao aumento das infecções por coronavírus. Em seu relatório, o livro bege divulgou na quarta-feira 13 e que reúne comentários de seus contatos com empresas de todo o país. As autoridades de FED revelaram com a marca da pandemia virou por região a indústria, à medida que o aumento das infecções diminuiu o otimismo prometido pela chegada da vacina eficazes, conforme publicou a agência Reuters. Embora as perspectivas para as vacinas contra a Covid-19 tinha reforçado o otimismo dos negócios para o crescimento de 2021, isso foi moderado por precauções sobre a recente ressurgimento do vírus e as implicações para as condições de negócio de curto prazo, disse o Banco Central Americano no relatório. Com a atividade manufatureira, continuou a se recuperar em quase todos os distritos de FED. Os relatórios sobre os gastos do consumidor foram mistos. A maioria dos distritos de FED disse que o emprego aumentou, embora o ritmo seja lento. Mais preocupante é que um número crescente do distrito relatou uma queda nos níveis de emprego desde que o relatório anterior foi compilado em novembro do ano passado. As autoridades do Banco Central Americano reiteraram sua promessa de manter baixas as taxas de juros de curto prazo e continuam as compras de ativo até que a economia esteja em um caminho mais estável. E a próxima reunião de política monetária da agência está marcada para 26 e 27 de janeiro com a agência Sputnik Brasil. Análise do pacote de resgate de US 1,9 trilhões de Biden oferece uma ponte para a economia durante atingida. Os analistas já começaram a marcar a sua previsão para o crescimento econômico este ano. A proposta do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, se despeja 1,9 trilhão em uma economia conturbada, pode lançar as bases para um aumento nos empregos e gastos que muitos economistas fazem ser necessário para evitar danos de longo prazo em uma recessão pandêmica recorde. O jornalista começou a marcar a sua previsão para o crescimento econômico este ano, depois que as eleições da semana passada na Geórgia entregaram o controle de ambas casas no Congresso aos democratas. Muitos, porém, haviam desenhado pacotes menores, mas na linha do estímulo de 892 bilhões aprova em dezembro. Gastar é muito com a implantação da vacina, teste para fortalecer os governos estaduais e locais na linha de frente. Desse esforço poderia ajudar a acabar com a crise de saúde do país que continua na raiz da crise econômica. O pacote proposto pelo próximo governo democrata fornece ajuda direcionada que, segundo os economistas, proporciona o impulso econômico mais eficaz, incluindo um aumento do atual benefício semanal extra para os desempregados de 300 para 400. Também direcionaria 170 bilhões para a reabertura de escola, cujo fechamento em muitas partes do país brigou milhões de trabalhadores, principalmente mulheres, a deixar seus empregos, e colocaria 1.400 extras nas mãos
da maioria dos americanos. O dinheiro que pode ser gasto com aluguel ou comida para quem precisa ou economizado para gastar em viagens ou ajuntar fora no final do ano, quando a distribuição mais ampla da vacina permitir a vida cotidiana para a volta mais perto do normal. Os novos gastos chegam em um momento crítico para a maior economia do mundo. Ressurgimento da Covid-19 no inverno reverteu um mercado de trabalho parcialmente recuperado no mês passado, com empregadores eliminados a 140 mil empregados, especialmente cargos de baixa renda em restaurantes, bares e outras indústrias de serviços de alto contato. Ao todo, o novo pacote, que ainda deve ser votado pelo Congresso, elevaria para 5,2 trilhões o estímulo fiscal total entregue à economia dos Estados Unidos desde o início da crise, equivalente a cerca de 1/4 da produção econômica anual dos Estados Unidos. Isso é um estímulo suficiente para a economia recuperar todo o declínio de recessão da Covid-19 em terceiro trimestre deste ano, estima economista de Morgan Stanley, mas acrescenta a recuperação do mercado de trabalho vai demorar mais tempo. Resposta alimentada. O plano de Biden será bem-vindo no Federal Reserve, onde alguns funcionários estavam preocupados no final do ano passado com uma resposta fiscal cada vez menor. A crise em seus últimos dias como presidente republicano, Donald Trump dedicou a maior parte de sua energia a um esforço fracassado para contestar os resultados das eleições de novembro. Não se enganou implantamente no pacote de ajuda menor que foi aprovado pouco antes do final do ano. No início da quinta-feira, o presidente Fed, Jerome Powell, observou que os gastos iniciais vigorosos do governo ajudaram a salvar a economia de um destino muito mais terrível. E estava claro que Fed não responderia aos gastos adicionais do governo, como fez os cortes de impostos sobre Trump, apertando lentamente a política monetária. Agora não é hora de falar sobre a saída, disse Powell, referindo-se à política monetária de Fed, que incluía um programa maciço de compra de títulos, taxas de juros que deve permanecer próximo de zero por anos. Naquela época, a economia já estava anos no que se revelaria uma expansão recorde com o mercado de trabalho em alta. O estímulo extra foi visto como um superaquecimento potencial da economia. Não agora, com 10,7 milhões crescendo sem trabalho, é uma taxa de desemprego de 6,7%, quase o dobro do nível da pré-pandemia. Fed se comprometeu em manter as taxas de juros em seu nível atual próximo a zero até que a inflação alcançasse esteja a caminho de ultrapassar 2,%, a economia alcance pleno emprego. O enorme estímulo adicional de face de um Fed tranquilo levanta o fantasma para alguns de que um bom econômico no final deste ano poderia elevar os preços de forma desconfortável ou sobrecarrega o preço dos ativos. Não sei se entendemos completamente todos os impactos de injetar tanto dinheiro na economia, quando uma parte significativa da economia ainda está reprimida pela pandemia, disse o professor de economia da Universidade de Oregon, Tim Dewey, com a agência Reuters. Procurador por cuidadores de idosos cresce em 50% com o Covid-19. Profissionais especializados no atendimento a maduros vão para a linha de frente da pandemia. Com a flexibilização das restrições
da quarentena somada ao período de festa sênior concierge, negócios de impacto de prestação de serviços para a terceira idade, aponta um aumento de 50% nas solicitações de cuidadores de idosos em razão da contaminação pelo novo coronavírus. O grupo de pessoas com mais de 60 anos, considerado grupo de risco, somam mais de 75% dos óbitos decorrentes da Covid-19. A cada 10 vítimas da doença, mais de 7 são idosos, segundo o Ministério da Saúde. Visto que o grupo, quando internado, precisa de acompanhante, muitas famílias têm recorrido aos cuidadores profissionais para evitar o contágio. Da metade de dezembro de 2020 para cá, a procura por nossos serviços aumentou como nunca. São idosos em semi-UTI, internação e até em sua residência após a alta hospitalar, explica Márcia Sena, fundadora do Sênior Concierge. Esse idoso, mesmo em casa, apresenta sequelas como dificuldades respiratória, motora, ficam esgotados mentalmente pelo medo, estado debilitado. A empresa realiza treinamento e fornece equipamento de proteção individual para atender os protocolos de segurança. Nossos cuidadores enfrentam uma nova realidade já bastante conhecida dos profissionais de saúde da linha de frente da pandemia. Agora, esse fronte não é mais exclusivo de médicos e enfermeiros em hospitais. Os cuidadores tornaram-se fundamentais para cuidado dos idosos, segurança dos familiares. Com isso, acabam expostos a uma carga extra de impacto em sua saúde emocional, para amparar não só os clientes, mas também a equipe de Sênior Concierge. Criou o programa Cuidado de Quem Cuida, em que foram disponibilizadas parcerias para os benefícios com teleatendimento médico, coache, treinamento para protocolos de segurança adicionais e grupos de apoio com escuta ativa. Os cuidadores e cuidadoras têm, na maior parte do tempo, uma jornada solitária, uma vez que possam, maior parte do tempo, exclusivamente com os idosos, por meio dos grupos com encontros programados, oferece aos próprios profissionais um espaço para falarem de suas próprias angústias e medos e ansiedade. O programa se tornou uma rede solidária que extrapolou o ambiente interno, tornando-se o projeto Escuta Solidária, uma parceria com a Mão na Roda, que de forma gratuita e aberta proporcionam trocas e reflexões para promover novas alternativas de vida com relação mais saudáveis e a criação de novas rotinas. Nós não somos uma empresa tradicional de cuidadores, somos um negócio de impacto, por isso faz parte de nosso propósito advogarmos pelo envelhecimento ativo, seguro, explica Márcia. Diante do alto índice de mortes com pacientes idosos que contraem Covid, comum também cancelamento da solicitação diante do falecimento do paciente, segundo Salete Melo, enfermeira e gerente de operação da empresa. Com a grande demanda de pedidos para cuidados com os idosos infectados, as famílias que conseguem este atendimento ficam muito felizes, extremamente agradecidos por seus tios e avós, pais e mães receberem todo o carinho e cuidado necessário neste período tão difícil, mesmo diante de tantos desafios de um período único. Isso que motiva esses profissionais seguirem ajudando, preservando tantas famílias. Cientista revela novos anticorpos contra SARS-CoV-2 que podem bloquear mutações seguintes. Uma equipe internacional de cientistas identificou e aprimorou novos fragmentos de anticorpos para SARS-CoV-2, anunciaram a revista cientista Medical Express. Eurecarlet.
Os chamados nanocorpos, ressalta o estudo publicado na revista Ciência, são menores do que os anticorpos comuns. Graças a esse fato, eles podem se introduzir melhor nos tecidos do organismo e se produzir em maior quantidade. Os autores do artigo conseguiram juntar os monocorpos em moléculas potencialmente mais eficazes que atacam simultaneamente diferentes partes do vírus. Segundo o Dr. Florian Schmidt, da Universidade de Benson, Alemanha, citado pelo Medical Express, o sistema imune produz versões quase infinitas de anticorpos diferentes, mas poucos delas são capazes de vencer a coronavírus. O cientista explicou que inicialmente eles introduziram proteínas de superfície da SARS-CoV-2 em alpaca, a lama, que o sistema imune produz anticorpos para ela. Além dos anticorpos complexos, alpacas, as lamas também produzem variantes mais simples deste composto químico, que pode servir de base para os nanocorpos. Algumas semanas depois, os pesquisadores coletaram amostras de sangue dos animais, das quais extraíram informações genéticas sobre os anticorpos produzidos e revelaram elementos que são capazes de identificar a proteína de espelícula do coronavírus. Em total, recebemos dezenas de anticorpos, as quais analisamos. Adicionalmente, contou o chefe de estudo, Paulo Alberto Koenig. Quadro destes nanocorpos se revelaram eficazes contra o patogênio na culturas celulares. A proteína de espelícula tem alta importância na infecção, relembrou o especialista. Ela funciona como um velcro, com a ajuda do qual o patogênio se liga à célula. Depois, este velcro muda sua estrutura, descartando o componente importante para a ficção intermédia, a função da membrana do vírus como a célula. Os nanocorpos também despolentam essas mudanças estruturais antes do vírus encontrar a célula-alvo. As mudanças provavelmente serão irreversíveis, por isso o vírus não será mais capaz de se ligar com as células de infectar, explicou o cientista. Além disso, os pesquisadores utilizaram mais uma vantagem dos nanocorpos. Sua estrutura permite formar moléculas que possuem maior eficácia. Um dos autores do estudo, Martin Alberg, contou que eles fundiram os nanocorpos que se ligaram a diferentes fragmentos da proteína de espelícula do coronavírus. Esta variante ajudou a bloquear a capacidade do vírus se transmitir de uma célula humana para outra. Além do mais, a variante combinada de nanocorpos também funcionou com vírus mutantes. Em consequência, há muito menor risco de que o vírus fique resistente. Esses nanocorpos combinados, ressaltou o cientista Alberg, sugeriu que estes nanocorpos poderiam ser transformados em novo tratamento contra coronavírus. Adicional vacina com a agência Sputnik Brasil.